Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E como vocês podem ver, vou mexendo nas minhas plantas. Eu tenho que mudar algumas e também plantar esse manjericão que eu comprei já faz umas 2 semanas que ele tá aqui, coitado. E eu ainda não coloquei ele num vaso maior. Então é isso que eu vou fazer hoje. E lembra que eu falei que eu ia mostrar essa aqui e acabei esquecendo? Acho que foi no penúltimo, último vídeo. Não é. Um dos vídeos que eu falei que eu ia mostrar e eu acabei que não mostrei. Olha como tá linda. Elas não estão bem abertas ainda, porque aqui o sol ainda não tá forte, então elas ficam bem abertas quando o sol tá mais forte. São belíssimas. E tem muito aqui agora nessa época. E é uma planta super simples de cuidar, é fácil. É aquela que resiste o frio daqui, então é um perfeito. Você sabe que eu estou me adaptando ainda, descobrindo quais são as plantas que resistem ao frio, para eu não ter que ficar recolhendo elas para dentro. E muitas das que estão aqui resistem, e algumas eu já perdi porque não aguentaram. Então eu vou mudar essas hoje e é claro que eu vou compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês gostam de vídeo quando eu estou mexendo nas plantas aqui em casa. Essas aqui também tá na hora de eu podar elas e replantar. Vou pegar as minhas coisas aqui para começar a mexer. Devia estar usando minhas luvas, né? Mas eu gosto de mexer. Não tem coisa não mesmo. Coitado, já tá pedindo socorro aqui. Aí eu vou tirar as mudinhas que já secaram, porque nós saímos passear e eles ficaram sem. Ficou sem água. E aí, claro, né? A terra secou. Essa minha begonha aqui se foi. Não deu certo. Agora eu quero mexer nessa aqui. Que uma morreu e a outra não. Eu vou tirar também a minha menta daqui, que ela já tinha que ter sido mudada. Nossa, tá tão duro que eu não sei se eu vou conseguir tirar as mudas. Esse aqui vai ter que descartar inteiro, porque é só a raiz que tem aqui dentro. Ó. Raiz e bichinhos. Como é que esse saco vai ser pequeno, eu acho. Vou deixar aqui do lado, que depois eu vou lá embaixo e trago uma sacola maior.
E as minhas camomilas também. Já acabou a fase delas. Já estão bem feias, então eu vou tirar. Elas produzem bem rápido. Bom, já fiz a minha mudança aqui que eu queria. E agora eu vou fazer uma outra mudança aqui. Já dei uma juntada na terra também, que estava demais. E agora eu quero mexer aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Essa trepadeira já tá toda enrolada aqui. Oi, gente. Como vocês podem ver, já estamos em outro dia. Eu coloquei a trepadeira para cá e quero que ela suba aqui. Ali onde ela tava muito cheio, já tava até ruim de eu limpar. Visualmente lá de dentro também tava muito pesado. E aí eu gostei. Só que dessa vez eu inverti a posição dos vasos. O vaso da outra ficava do lado de lá. Eu decidi colocar do lado de cá porque ela fica mais abrigada do sol. Já que lá, quando o sol começa a baixar, pegava bem aqui no vaso. E aí vamos ver como é que ela vai se desenvolver. É claro que essa já deu flores esse ano, então ela não dará mais. E, e aí reposicionei as plantas aqui e gostei bem mais. Ficou mais leve, do jeito que eu queria. Principalmente ali perto da porta, que agora é onde a gente abre mais, sai mais aqui para fora. Então, estava atrapalhando. E eu gosto de mudar. Você sabe que eu gosto de estar sempre mudando as coisas do lugar. As plantas, as coisas, tudo. Isso para mim é bom. E essa aqui já está parando de florescer, mas eu vi que ela está crescendo. Talvez ainda dê flores, mas eu acho que como estava, não mais esse ano. E as outras estão lindíssimas, né? Como vocês podem ver. Essa aqui, né? Maravilhosa. Então agora é a época delas florescer e tem muitas dessas plantas aqui. Ela é uma planta rasteira, né? Se colocar ela como no chão, embaixo como se fosse uma forração, fica maravilhosa. Eu vejo em umas casas aí que eles têm uns canteiros só para elas. Está lindíssimo, quase não dá para ver as folhas, só vê as flores, tá? Maravilhoso. Como esses dois vasos, ó. Olha que lindos que estão. E essa é uma planta que gosta de sol pleno. Quanto mais sol, mais flores ela dá. Então é uma planta que eu vou manter. Vou fazer mais vasos, porque imagina essa varanda aqui cheia dessas flores. E, se eu não me engano, tem a amarela dela também.
Eu vou ver se eu encontro pelo menos uma mudinha da amarela para mesclar, né? Esse, não sei, é um lilás, né? Rosa escuro, um lilás. Não sei que cor que é essa. É para mesclar com o amarelo, ficaria lindíssimo. E esse é o visual saindo aqui da varanda e olhando sentido lá o meu varal, que fica na frente da porta do quarto dos meninos. Então ficou bem mais gostoso. Eu adoro essa varanda, né? Ela era muito feia, muito suja, muito entulhada e hoje é cheia de vida. Aí aqui do lado da porta da cozinha eu trouxe o gerânio, que está maravilhoso, e a hortênsia, que já está começando a secar suas flores, que estava lindíssima também. Então, eu sempre gosto de trazer um ponto de cor aqui, porque quando eu olho aqui da cozinha eu vejo flores. E o dia hoje está lindíssimo. Dá para ver até as montanhas nevadas. Dá para ouvir bem os aviões passando. Eu adoro a vista aqui de casa. Eu consigo ver longe, apreciar o sol se pondo, da janela da sala para ver o sol nascendo. Tem alguns telhados feios? Tem, mas isso a gente deixa de lado e aprende a apreciar só o que é belo. Gosto de sentar aqui e ficar ouvindo os pássaros que vêm no final do dia. Agora não tem a interferência dos carros que passam na rua, porque aqui nós moramos numa rua movimentada. Então passa caminhão, passa tudo, ó. Tá passando um trator ali do outro lado, então acaba que quando tem esses rumores, né, não é tão agradável. Mas eu adoro sentar aqui e ouvir os passarinhos, ouvir a natureza em si. E final de semana é maravilhoso, porque quase não passa carro, né? E falar em natureza, eu vou deixar os takes, os pequenos takes, né, que eu gravei, da trilha que nós fizemos numa montanha maravilhosa, lindíssima. Eu já postei lá no Reels, lá no Instagram, então quem me acompanha no Instagram já viu. Mas é um lugar fantástico. E para quem está aqui conosco desde o começo sabe que nós adoramos fazer trilha. E agora que nós vamos começar a fazer muitas trilhas aqui. E aí fizemos a nossa primeira trilha. Subimos uma montanha. A maioria da trilha é embaixo das árvores, né, na floresta. São pé de castanhas, árvores típicas da região. E a vegetação embaixo não cresce. Então, embaixo das árvores é só folha. E algumas flores que são típicas da região, então elas se dão super bem. Então, embaixo da floresta, nessa região que nós fomos, é totalmente diferente das trilhas que nós fazíamos no Brasil, que existem vários tipos de vegetação no mesmo espaço. E aí subimos, subimos, subimos. É uma trilha fácil, é uma antiga trilha de mulas, né? Que fazia o transporte das coisas nas montanhas. E aí, ok. Eu sabia que nós ia sair em cima de uma montanha, mas eu não sabia que eu iria ficar tão apavorada quando eu comecei a sair acima da copa das árvores, né? Que vai subindo, circundando a montanha, e aí chega uma altura que você vai saindo limpo. Quando eu saí, que eu me dei conta que eu estava acima das árvores, me deu um desespero, um pânico, que eu estava segurando a mãozinha do André. Eu apertava tanto a mãozinha dele assim, que ele disse: Mãe, você tá machucando minha mão. E eu não tava me dando conta da força que eu tava usando. E empurrando ele pro barranco, porque assim, a trilha, né? Aqui tem o barranco e aqui tem o precipício. E para mim isso é traumatizante. Eu não sei de onde vem esse medo de altura, esse medo de cair, eu não sei. Deve ter sido de outras vidas, né? Enfim, eu tive que sentar. Não consegui subir tudo. Eu tive que sentar na trilha porque eu estava tremendo demais, suando demais, apavorada, de tanto medo. Mas mesmo assim,
né? Eu podia ter desistido e descido, mas não. Eu disse, não, eu vou continuar, eu vou conseguir. E consegui. Quando nós chegamos no topo da montanha, que tem uma casa alpina, que você pode dormir lá. Digamos, essa casa é bem confortável. É, tem de tudo, né? Todos os confortos de uma casa normal. Mas ela não é aberta ao público, então você tem que fazer agendamento, pegar a chave, porque ela é fechada. É um lugar assim, ó, de uma paz. Não consigo descrever. Então, quando eu cheguei no topo, quando eu cheguei naquela casa, foi uma sensação assim maravilhosa de poder superar um medo que eu tenho extremo de altura. Eu sei que eu ainda não superei 100%, mas já evolui absurdamente. Então, isso é muito bom. É uma sensação que eu não sei explicar. É só quem tem medo e consegue ir superando esse medo aos poucos que vai me entender. Enfim, ficamos umas 2 horas, eu acho, em cima da montanha. Queríamos continuar a trilha porque tem lugares lindíssimos mais para frente também, circundando uma montanha para você chegar em outra montanha. Mas como o Léo tinha que trabalhar à noite, então decidimos não ir mais para frente, que é onde tem os rios, tem as cachoeiras. É lindíssimo. Iremos voltar para continuar fazendo a trilha num dia em que ninguém tenha compromisso. Enfim, eu pensava na descida, como é que vai ser para eu descer? E aí os meninos não têm medo de altura, nem o Léo, né? Aí o Léo diz como é que, né? Eles me dão a mão para você descer. Eu disse, não. Cuida do André, que o André, como não tem medo, é mais perigoso. E o Pietro me dá a mão. Aí foi isso que aconteceu. Eu fui do lado do barranco, né? Toda vez que virava, porque você tá indo aqui e de repente você vira, então automaticamente você vai ficar do lado do precipício. Aí eu trocava de lado com o Pietro até descer. Foi menos assustador do que eu pensei para descer, porque eu acho que para mim foi mais assustador subir. Enfim, consegui subir, passamos 2 horas agradáveis lá em cima. Eu fiz alguns takes para vocês. É uma paz absurda, assim. Natureza lindíssima, sem explicação. Só quem vive esses momentos sabe explicar como é que é você sentir a natureza. Nós amamos natureza, né? Gostamos de cidade também, mas se a gente puder escolher entre ir para cidade e para montanha, para meia natureza, a gente sempre vai escolher a natureza, porque ela é fantástica. Ela nos dá tudo aquilo que precisamos, e ao contrário da cidade, né, que nos tira. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu vou para a cidade, eu fico muito cansada. Eu canso assim com uma rapidez absurda. E lá não. E olha que o esforço físico foi muito grande, porque faz tempo que a gente não faz trilha, então nós subimos. Nós fomos a 1.285 metros de altitude, se eu não estou enganada. Não é tão alto, mas também não é baixo. Então, eu não me senti cansada, eu não fiquei cansada. Estava super bem, me sentindo super bem. E isso, para mim, é a influência das energias, porque sabemos que as energias influenciam muito na nossa vida. O certo é para quem absorve muitas energias, que nem no meu caso, é quando a gente sai, que vai num lugar que tem muita gente, que circula muita energia, é cobrir o umbigo. O nosso umbigo é a entrada para as energias. E principalmente aquelas energias que não são tão boas. Então, sempre que eu vou em algum lugar que tem muita gente, eu fico exausta, exausta, exausta. E isso não tem nada a ver com o esforço físico. Isso tem muito a ver com a energia. Então, as energias cansam muito mais do que o próprio esforço físico. E às vezes eu esqueço de cobrir meu umbigo, então eu fico acabada, não vejo a hora de vir para casa. E já na natureza, não sinto absolutamente nada disso, muito pelo contrário, eu tenho mais energia, eu me sinto mais animada. Por mim, eu teria continuado a trilha. No outro dia, não estava com o corpo dolorido, principalmente as pernas, porque quando você sobe, tu força a parte da frente das pernas, né? E do pé. E para descer é ao contrário. E não, estava super bem no dia seguinte. E lá tem muitas casas de pedra, muitas casas abandonadas no meio da montanha, no meio da floresta, que um dia não foi floresta, era só
plantação, digamos, pasto para animais. Então era ali uma região que tinha muitos animais. E tem muitas casinhas de pedra abandonadas, é, como é normal aqui na Europa em si, principalmente aqui na Itália. E então a gente ficou imaginando como é que era viver ali, como é que o povo sobrevivia. Então, cada trecho da trilha tem uma plaquinha contando alguma coisa da história da época. E na época de outono, quando nada mais se produz, porque ali é uma região que neva, então eles colhiam as castanhas para fazer farinha, para fazer os alimentos deles. Então, né, uma das homenagens às castanheiras ali é a árvore do pão, porque era com essa farinha que eles produziam os seus pães do resto do ano, digamos, um ano de produção de pães saía das castanhas. Então tinha o processo deles juntando as castanhas, abrindo elas, torrando, depois transformando em farinha e por último em pão. Então, cada coisa assim que eu conheço sobre história, que eu me lembro, imagino como que era, e eu passei por isso quando eu era criança. Então eu sou muito grata por tudo que eu tenho, porque a vida das outras pessoas nunca foram fáceis. Não eram tão fáceis, ou pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que era difícil, mas cada um vive aquilo que vive aquele momento, está vivendo aquela fase com dificuldades ou não, sempre tira alguma alegria daquilo. E aí tem também fotos e falando sobre a história das pessoas levando os animais para pastar, mudando eles de pastagem. Tem uma foto de uma mulher descendo com as vacas naquelas trilhas que nós estávamos passando, estreitas, bem estreitas trilhas. Até nós estávamos falando com o Léo como é que eles faziam quando eles se encontravam com os animais. Porque do lado de cima é barranco e do lado de baixo é precipício. Então caiu ali, esquece. E, e sem falar que eles tinham os animais selvagens, então eles competiam com os animais selvagens também em questão de alimentação. E para mim é fantástico, sabe? História é algo agregador na vida da gente. Vivemos em um mundo em que as pessoas não gostam mais de história, não querem mais saber como é que foi o passado, o que que aconteceu naquele lugar, não valorizam a história como em si mesmo. E aí no último vídeo que nós fomos passear naquele borgo milenar, teve poucos views. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em história, não estão interessadas em ver como é que foi um dia, como é que está hoje, como é que as pessoas que estão ali vivem, o que que elas fazem. Eu mostrei só um trechinho da nossa conversa com aquela senhora que é uma artesã ali, que ela faz aquelas echarpe de lã pura, ela que trabalha no tear, ainda ela falou que ela dá curso. Então é uma família artesã. E a gente ficou conversando ali um tempão. Eu mostrei só um trechinho para vocês. E as pessoas não se interessam por história. E isso, infelizmente, é uma grande perda para quem não se interessa por isso, para quem não quer ver, para quem nunca vai poder viajar ou poder estar nesses lugares. É uma pena, assim, é uma pena, porque a gente já foi em tantos lugares, eu já podia ter feito tantos vídeos dos nossos passeios, dos lugares que nos conhecemos, mas eu não faço. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em ver. Não são vídeos. Se vocês forem ver ali todos os vídeos que eu fiz de viagens, de passeios, de trilhas, são sempre os que têm menos visualização. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em ver o que você está fazendo, o que que você está absorvendo de conhecimento, e não se interessam em adquirir um pouco de conhecimento através de pequenos trechos, né? Pequenos trechos. Até teve gente que reclamou por que que eu não traduzi quando eu estava conversando com a senhora. Porque eu não quis mexer, interferir tanto no vídeo, a não ser os cortes. Porque um vídeo, para ser original, ele tem que ser original. Não pode ter tanta interferência, senão ele perde o seu encanto, perde o sentido genuíno do vídeo.
E outra língua é cultura também. Então, por isso que eu quis deixar nós falando em italiano com aquela senhora, porque, afinal de contas, é a língua daqui. Mas para as pessoas terem um pouquinho de conhecimento como é que é outra língua, como é que a gente faz para se comunicar, como é que a gente aprende, para ver que os sotaques são diferentes. É uma pessoa nata aqui, mas enfim, vai ter alguém que reclama, vai ter muitas pessoas que não estão interessadas em ver. E infelizmente não posso fazer nada, né? As pessoas que não querem ver, que não incentivam a gravar os nossos passeios, estão perdendo partes da história de seus antepassados, né? Porque a maioria dos brasileiros tem alguma descendência europeia. Porque, afinal de contas, foram os europeus que foram daqui para o Brasil. Então, querendo ou não, a maioria de nós temos origem europeia nos nossos antepassados. Não só italiana, mas como espanhola, inglesa, francesa, todos, né? Todos os cantos da Europa, alguém foi para o Brasil e lá construiu uma nova família. E dessa família deu origem a nós. Quando nós fomos para a Croácia, eu gravei pouquíssima coisa também, porque nem falei nada a respeito da história, das coisas que a gente aprendeu lá, porque as pessoas não estão interessadas em saber sobre cultura, sobre conhecimento, sobre outros países que talvez pouquíssimas pessoas vão poder conhecer. E então é por isso que eu quase não gravo os nossos passeios. A gente já passeou muito, a gente conheceu muitos lugares incríveis aqui. Mas que nem sempre eu penso assim, para que eu vou perder meu tempo gravando um vídeo que poucas pessoas vão ver e vou deixar de viver um momento que talvez eu não vá voltar para aquele lugar tão cedo? Então é isso que eu faço. Quando dá, eu gravo, quando eu tenho vontade, eu gravo, mas senão não, que nem agora esse líder. Nós fomos a Candelo. Foi um vídeo que eu quis tentar fazer o máximo que eu pudesse gravar para vocês para entender se iria funcionar. E mais uma vez, pouquíssimas pessoas viram. Sou muito grata para quem viu, fico muito feliz em saber que muitos gostam. E é essas poucas pessoas que me motivam a querer gravar às vezes quando a gente sai. Mas nós já fomos para Milão, nós já fomos para Torino, fomos para Gênova. Então não gravei nada disso, porque pouquíssimos são interessados em conhecer a história. Que nem na trilha que nós fomos na montanha. A gente, além de eu e o Léo absorver mais conhecimento, nós passamos conhecimento para os nossos filhos. E ali incluiu 4 matérias básicas da nossa vida, que é ciências, matemática, história e geografia. Então, em 1h30 de trilha, os nossos filhos aprenderam sobre essas 4 coisas, que juntas formam uma bela montanha que nos trazem excelentes histórias de pessoas que já viveram ali e que nós somos privilegiados por poder ir lá, por sentir as energias do lugar. E fazer o quê, né? Estamos vivendo num mundo em que cultura e conhecimento está se perdendo. Já coisas que não agregam estão crescendo, infelizmente, né? As pessoas preferem ver um vídeo de como é que eu posso dizer, de um artista que está se separando, que se envolveu numa polêmica, que não vai te agregar nada de conhecimento, do que ver um vídeo de alguém que foi para algum lugar legal, que cheio de história, que falou sobre aquilo ali, como é que surgiu, por que que ainda está em pé, quem são as pessoas que vivem ali, como é que elas fazem para viver nos dias de hoje. Não estou falando do meu vídeo, eu estou falando do geral, do geral. Mas, infelizmente, né? O que podemos fazer? Nada. O que é bom para nós, a gente absorve. O que não é, a gente deixa aí. Enfim, já falei bastante, né? Vou aproveitar para encerrar esse vídeo. Hoje foi pouca coisa que eu compartilhei com vocês, mexendo só aqui. Essa semana é a semana em que o Léo trabalha à noite, então faço pouquíssimas coisas enquanto ele está dormindo para não fazer barulho, para deixar que ele descanse. E
Volto no próximo vídeo, acho que com a limpeza da cozinha. Eu estou adiando, mas eu tenho que limpar. Não que ela esteja suja, imunda, porque eu faço manutenção. Mas está na hora de tirar tudo, lavar tudo, limpar tudo, deixar tudo bonitinho. E mudar um pouco, porque eu já tô enjoado da posição que estão as coisas ali. Então eu quero dar uma mudada. E aí eu vou gravar ainda essa semana para compartilhar com vocês. Queremos fazer novas trilhas, já temos planos para fazer novas aventuras com os nossos filhos, porque isso para nós é o mais importante, passar conhecimento para eles, adquirir conhecimento, né? Eu e o Léo são pessoas que a gente está sempre procurando adquirir conhecimento, não para ser um profissional assim, assado, mas conhecimento sobre as coisas, sobre história, e conhecer lugares que, graças a Deus, temos a oportunidade de ir. No Brasil, a gente também sempre fez isso. E aqui continuamos a fazer e queremos fazer muito ainda. Estamos programando as nossas férias de verão. E aí, o que eu puder e que me sentir vontade, né, de gravar, eu gravo para vocês. Pelo menos para mostrar para os poucos que gostam de história como nós, como é que são os lugares aqui, falar um pouquinho, mostrar um pouquinho da cultura, mostrar um pouquinho das pessoas conversando, como é que é o dia a dia delas. É isso que é o legal. E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, muito obrigada por aquelas que me incentivam a continuar. E cá estou. A maioria não curte os nossos vídeos porque eu sou uma pessoa que falo bastante, mas através das minhas falas eu sei que sempre agrego alguma coisa na vida de alguém. Não estou aqui para tornar a minha vida uma novela. Não. Aqui é real mesmo, é essa a nossa realidade. Não tem nada de glamour, não tem nada de polêmico, não tem esse negócio de ficar fazendo baixaria para ganhar views e pessoas novos inscritos. Não, aqui somos nós. E é assim que iremos permanecer, sendo nós mesmos, porque hoje em dia vivemos em um mundo onde as pessoas vivem a maior parte do seu tempo uma grande fantasia. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.